E nesse espaço, claro, o titular dele é o professor, o mestre Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Nosso assunto hoje, no nosso Conversando sobre Contabilidade, é o seguinte: o Roberto Casagrande, que é aqui de Porto Alegre, ele disse assim: professor Salésio, eu tenho uma questão para o senhor. Sou gestor de uma média empresa e estamos em dificuldades de contratar um contador que entenda dos procedimentos básicos do departamento contábil da empresa. O que fazer para suprir esta carência? Que eu acho que não é só dele. Não, isso aí isso está acontecendo na nossa área. Hoje está havendo uma dificuldade muito grande para se buscar profissionais para atuar na área. Tá? E isso nós temos que nos preocupar, nós temos que ver o que está acontecendo para resolver, entende? Então, o que acontece? Eu acho que nós temos dois problemas, dois obstáculos que têm que ser resolvidos. Primeiro obstáculo, o ensino à distância. Depois que instituir o ensino à distância na área contábil, o conhecimento caiu, que já não era bom, aí caiu então lá para baixo, ok? Então hoje os alunos que estudam, né, a contabilidade à distância têm uma carência muito grande de entender como funciona todo um sistema de contabilidade. Isso porque você sabe muito bem que nessas escolas A e B, a teoria e a prática, elas não são integradas, elas não são discutidas de forma quase que imediata. O aluno aprende a ler as teorias, mas não tem a devida aplicação na prática. Então ele não sabe como é que as coisas funcionam, como é que um ato de gestão é transformado numa informação contábil, entende? Como é que aquele ato de gestão é alocado lá no demonstrativo financeiro, no demonstrativo das atividades, que é o custo e a renda, lá no demonstrativo econômico, que é a despesa e receita. Ele não sabe essas coisas porque ele leu, mas não sabe fazer aquilo na aplicação. Ele não sabe, muitas vezes ele tem dificuldade de entender o funcionamento como um todo, tu me entende? Ou seja, é instituído, é criado, é implantado sistemas, ok? E ele não sabe como é que as coisas têm que ser, como funcionam, tá? Então, isso é um problema sério, tá? Então, nós temos o quê? Que pensar seriamente em mudar o ensino da contabilidade, principalmente no primeiro módulo do ensino, que é o fazer as demonstrações contábeis, fazer os registros para apurar as demonstrações contábeis. Por quê? No momento em que o profissional tem dificuldade em elaborar uma demonstração contábil, essa dificuldade dele e esse desconhecimento atinge toda a profissão, porque passa a ideia de que ele não sabe o básico, não sabe o elementar. Não sabendo o básico, não sabendo o elementar, isso dificulta o desenvolvimento das empresas. E vocês sabem muito bem que é através das demonstrações contábeis, né, que nós temos mecanismo, temos informações para ela prosperar. Então, esse é o primeiro problema que hoje nós temos. Hoje, os alunos e os profissionais, né, eles têm dificuldade, ok, em aplicar os seus conhecimentos na prática, têm dificuldade de trabalhar numa empresa cuidando do departamento contábil, porque ele tem dificuldade em saber o funcionamento desses mecanismos técnicos que são necessários. Tá? Então, isso nós precisamos mudar. O segundo aspecto nós temos o problema de como se vende o sistema de computação, como se vende, não é isso? O sistema de automação contábil, como isso é vendido? É vendido de uma maneira como se aquele sistema ser implantado na empresa resolve o problema dela, né? E que tudo aquilo que é
transmitido nesses aplicativos, né? Depois de transmitido para o departamento contábil, né? No momento que tu importa, estaria resolvido. Então, isso é uma falácia, não é assim que a coisa funciona. Esses aplicativos são vendidos para a empresa, sim, ajudam o trabalho do contador, sim, mas eles não resolvem o problema, porque a importação desses elementos para serem úteis à empresa, eles precisam ter sido processados de forma correta. É necessário que o profissional que fez os registros nesses aplicativos façam de forma correta. E tem que saber também que, para gerar uma informação patrimonial, não basta você simplesmente registrar o fato, o ato gerido, o ato praticado. É necessário dizer o que você tem e como conseguiu. Isso aí precisa de conhecimento de informação. Você faz lá, digita lá no sistema financeiro, os pagamentos e os recebimentos. Ok, pagamento e recebimento é uma coisa, só que eu pago o quê? O que eu estou pagando faz parte do quê? Do sistema econômico ou do sistema financeiro? Aquilo que eu estou pagando faz parte de custo ou de despesa? Enfim, existem elementos que têm que ser registrados, alocados de forma correta. E se isso não for feito, todas as informações são imprestáveis. Então, isso também precisa mudar. Precisa mudar o quê? Tem que ser vendido de forma verdadeira. O profissional, o empresário tem que saber que ele está comprando um aplicativo para facilitar uma vida, para facilitar uma questão administrativa, mas que aquilo que está sendo colocado em prática é para facilitar um trabalho, mas é um trabalho que poderá ser usado pelo departamento contábil ou não. Ele não substitui o contador e não facilita, quer dizer, de forma completa, não desenvolve de forma completa aquilo que uma empresa necessita. Então, essas duas coisas nós precisamos urgentemente pensar de forma diferente. O ensino à distância tem que ser mudado e a forma como eles vendem o sistema de computação, né, também tem que ser mudado para que se venda a verdade e não essa falácia que está acontecendo por aí. Professor Salésio, parabéns pelo comentário e parabéns pelo livro, que eu tenho certeza vai ser grande sucesso, porque o setor precisa conhecer essa história aí. Muito bem, estamos à disposição. Até a próxima. Até.